Pai, nós oramos a Ti, Deus, pedindo para que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha trazer discernimento da palavra que o Senhor preparou para nós hoje. Pai, afaste, Deus, tudo aquilo que quer roubar a nossa atenção, tudo aquilo que Satanás tem levantado para roubar, ó Deus, a Tua mensagem, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e para a nossa família, Pai. Que nós tenhamos liberdade em Ti, que nós tenhamos, ó Deus, clareza daquilo que vamos aprender de Ti, que nós possamos aplicar isso nas nossas vidas. Que a nossa semana, os nossos dias, ó Pai, sejam dias em unidade contigo, ó Pai, fazendo a Tua vontade e o Teu querer. É o que nós oramos em nome de Jesus, amém. E o tema de hoje é um lugar seguro. Um lugar seguro, um lugar de aceitação. E para a gente ter na nossa casa, ou ter a nossa casa, o nosso lar como um lugar seguro, nós precisamos nos tornar, ou nós precisamos ser uma família saudável. Nós precisamos fazer com que o nosso lar seja um lugar onde o nosso cônjuge queira voltar, os nossos filhos, com que os nossos pais queiram voltar para aquele lugar, depois de um dia de trabalho, depois de uma viagem. Nós precisamos olhar para o Senhor e perguntar para Ele: Pai, o que eu preciso fazer para que o meu lar seja um lugar seguro? Só que quando a gente olha para o mundo, quando a gente vê o caos que está esse mundo, a gente vê famílias se autodestruindo, filho matando os pais, pais matando os filhos. Nós achamos que ser uma família saudável pode ser algo impossível, pode ser uma missão quase impossível. E hoje de manhã eu contei um testemunho, que eu tenho um tio que, quando pequeno, morava com seus pais e a sua irmã, e um tio dele levou ele pequenininho para cortar o cabelo e passar o dia, comer ali, ficar na casa dele. E daqui a pouco chega a notícia que o próprio pai tirou a vida da mãe, deu um tiro na irmã dele e depois se matou. O mundo está seguindo para esse caminho, cada vez mais. Já existia, só que agora com a alta da internet, das redes sociais, o acesso muito rápido e fácil à informação, nós temos visto cada vez mais isso. Graças a Deus, meu tio foi livrado, a irmã dele também, só que perdeu sua visão. Mas quando nós vemos situações como essa, e nós olhamos para nossa família e nós tentamos de toda forma proteger ela, porque o mundo é mau, as coisas lá fora que vêm para nos atingir, quer nos tirar da vontade de Deus. Por isso que às vezes se torna quase impossível, quase uma missão impossível, nós termos na nossa casa um lugar seguro e nas nossas famílias uma família saudável. E tem uma coisa que é muito importante, mas que hoje gera muito medo nos nossos corações, não sei, por trauma de vezes que precisou acontecer isso, ou precisou ter uma conversa. Quando alguém chega para você e fala assim: precisamos conversar, isso pode gerar um medo. Eu lembro que no começo do casamento, eu tive alguns exemplos não muito legais dentro da minha própria casa, como referência de homem, de marido. E quando eu decidi casar, eu falava assim: eu vou ser totalmente diferente disso, eu vou ser totalmente diferente disso, eu não vou tratar a minha esposa, eu não vou tratar a Isa dessa forma.
Só que ali no começo de casado, às vezes acontecia alguma situação, e o que acontecia? Eu tratava a Isa da mesma forma como eu aprendi dentro de casa. Até que chegou um dia que a Isa falou assim: precisamos conversar. Aí eu falei: vixe, agora... Quem já teve um namoro ou uma paquera assim, e achava que o negócio ia engatar e tudo mais, estava empolgado e tal. Aí a pessoa chega e fala: ó, a gente precisa conversar. Essa frase nossa, já era, acabou, achei que eu ia casar com ela, agora já era. Só que essa frase ela é muito importante, porque não tem como a gente ter um lar seguro, não tem como a gente ter uma família saudável sem comunicação. E eu lembro claramente da Isa sentando comigo e falando: amor, eu sei que você não gosta, eu sei que você não quer agir como essa pessoa agiu dentro da sua casa, mas nessa situação você agiu igualzinho, e eu me lembrei dessa pessoa quando você falou isso. Aquilo cortou meu coração. Aquilo cortou meu coração. Mas foi uma das melhores conversas que a gente teve em todo o nosso relacionamento. Porque eu comecei a enxergar que eu precisava conversar, eu precisava ter diálogo com ela, ela precisava falar para mim as coisas que ela não gostava e que fazia mal para ela, e assim eu comecei também a ter a abertura de poder falar para ela as coisas que eu não gostava. E por que eu estou falando de comunicação? Por que eu estou falando de ter conversa dentro de casa para que o nosso lar seja um lar seguro? É porque Deus, quando Ele colocou no nosso coração como liderança da igreja esse tema de família, é porque Ele quer reconstruir algumas pontes que foram destruídas nas nossas vidas, e Ele também quer construir pontes novas. Porém, o alicerce e a rocha sobre a qual a nossa família tem que estar estruturada é o Senhor. Então toda essa reconstrução e toda essa nova construção de pontes nas nossas vidas e na vida da nossa família precisa estar fundamentada no Senhor. E para isso nós precisamos ter uma fé baseada na Bíblia, na palavra de Deus. Nós precisamos ter uma esperança firmada em Jesus, e não no mundo, e não nas coisas, e não nos nossos braços, e não na nossa conta bancária. E nós precisamos ter um amor baseado em Deus, aquele amor que entrega. Não é um amor focado em prazeres, mas é um amor que entrega. É um amor que, quando eu escolho me doar, quando eu escolho dar o meu tempo, quando eu escolho abrir mão, às vezes, de uma vontade que eu tenho, que eu fazia, uma rotina, quando eu abro mão disso, para doar para minha esposa, para os meus filhos, eles se sentem amados. E nós só encontramos um lugar seguro onde o amor transborda. Como eu estava falando, esse mundo está muito mal. A gente olha para fora e a gente às vezes busca solução. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer da minha vida? Hoje você fala com as pessoas não querem mais ter filhos. Você fala com as pessoas, elas não querem mais casar. Elas querem ficar sozinhas. E no caso não fica sozinha, fica com todo mundo. Mas Deus, Ele nos deu algo muito importante. Ele nos prometeu o Espírito Santo que estaria conosco todos os dias da nossa vida. E é nele que está a nossa esperança.
Em Salmos fala assim, Salmos 27 fala: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem eu terei medo? Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Parece uma tarefa difícil ter uma família saudável, mas com o Senhor nós iremos conseguir. Ele também prometeu que ia nos fortalecer quando estivermos fracos. Em Provérbios 3 ele fala: não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilhas. O Senhor será a nossa segurança. O Senhor vai transformar o nosso lar em um lar seguro. O Senhor, Ele está pronto, e o que Ele mais deseja é nos ajudar a transformar a nossa família em famílias referência. Nós precisamos resolver nossos conflitos dentro de casa. Um passo para a gente conseguir deixar Deus atuar e transformar o nosso lar é resolver os conflitos. Por isso nós precisamos enfrentar com sinceridade todos os problemas. E o que a gente às vezes tem no automático é medo e acaba escondendo os problemas. A gente acaba guardando, não, isso aqui não vou mexer com isso agora. Tem tanta coisa acontecendo na minha vida profissional que eu, não vou resolver isso aqui. E às vezes algo que era tão pequeno, que você guardou no bolso de moeda e não quis resolver, se torna algo tão grandioso que pode destruir sua família. E eu sei porque eu já tive dificuldade às vezes de resolver o problema. Eu vim com um problema, com uma situação, e a forma como eu falava ou que eu ia expor ali, o problema ficava, tinha briga, ia um para o lado, o outro para o outro, e aquela situação difícil. E aí tentei uma vez, tentei 2 vezes, não consegui. Deus fala para a gente essa noite: peça a sabedoria dele. Se você já tentou resolver um problema e não conseguiu, porque sempre que você toca nesse assunto gera um caos dentro de casa, peça a sabedoria a Deus. Ele vai te direcionar, Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai preparar o momento, Ele vai preparar o ambiente. Às vezes a gente quer resolver um problema, aí sabe o que a gente faz? Aconteceu outro problema, a gente está no meio do caos ali, tá, mas também teve aquele dia que aconteceu aquilo, não dá certo. Você não vai resolver nem o que estava acontecendo agora e nem o que aconteceu há muito tempo atrás. Às vezes a gente quer pegar carona ali, ó, já que tá tudo destruído, vamos colocar mais. Não, calma, peça sabedoria a Deus. E uma outra coisa que vai ajudar muito, uma outra ação que vai ajudar muito a gente a resolver os conflitos dentro de casa é: nós precisamos ser verdadeiros. Não adianta. Quando a Isa pergunta: amor, tá tudo bem? Se não tá tudo bem, eu posso falar: tá sim, amor, tá tudo em paz, tá tranquilo. Ela sabe que não tá. Ela sabe. Então, quando você for resolver algo, quando você for ali resolver algum conflito, vai com verdade. Quem conhece mais a gente do que aqueles que convivem todos os dias com a gente? Só Deus. Seja verdadeiro. E gente, essa foi só a introdução. Essa foi só a introdução porque teve um tema que chamou muito a atenção quando estávamos estudando essa palavra, essa mensagem,
que não haverá um lugar seguro se não houver paz. E para a gente conseguir acessar a paz, e principalmente a paz de Deus, nós precisamos perdoar aqueles que nos feriram dentro de casa. Perdoe aqueles que te feriram dentro da sua casa. Nós somos craques em guardar ressentimentos. Nós somos craques em não resolver as coisas. Nós sabemos fazer isso muito bem. Mas o que acontece é que quando eu não perdoo alguém, isso faz com que eu não avance na minha vida. Não perdoar é como se eu instalasse uma âncora na minha vida que me impedisse de seguir em frente. Por isso nós precisamos pedir perdão e nós precisamos perdoar aqueles que nos feriram. Em Colossenses 3, a palavra do Senhor vai falar assim: sejam amáveis e prontos para perdoar, jamais guardem rancor. Lembre-se que o Senhor os perdoou, portanto vocês devem perdoar os outros. Gente, nós nunca seremos capazes de perdoar as pessoas mais do que Deus tem nos perdoado. Nós, como seres humanos, não somos capazes de gerar perdão. Nós só conseguimos perdoar alguém porque Deus nos perdoou. Se a gente ficasse só com isso, já seria muito suficiente para eu perdoar todos aqueles que me feriram, e não só dentro da minha casa, mas principalmente porque muitas vezes é mais fácil eu perdoar aquele de fora, um amigo, alguém ali na rua que acabou esbarrando em mim ou fez alguma coisa que não me agradou. É mais fácil eu perdoar eles do que aqueles que estão dentro da minha própria casa. E a gente guarda esse rancor, a gente guarda esse ressentimento. Esse ressentimento gera uma amargura nos nossos corações, nos impede de caminhar, de seguir em frente. E às vezes o que aconteceu fazem 10, 20, 30 anos, a pessoa que nos feriram nem se lembra mais, e nós estamos lá com a nossa vida travada, porque nós não liberamos perdão. E guardar amargura nos nossos corações vai atingir somente a gente. E não tem como. Se não tratar, nós não faremos do nosso lar um lugar seguro. Perdoar é liberar a pessoa que te feriu, e é tirar um peso que estava nos impedindo de seguir em frente. Esse é o primeiro ponto. Precisamos perdoar aqueles que nos feriram. E o segundo é fazer reparo com aqueles que nós já ferimos dentro da nossa casa. E agora, falando como homem, como é difícil nós aprendermos a reconhecer que erramos e pedir perdão. A mulher às vezes é mais fácil. Inclusive, feliz Dia das Mulheres. O homem tem esse senso de masculinidade que, se eu reconhecer que eu errei, eu vou dar o braço a torcer, e pode ser que, as coisas lá em casa não ficam mais legal, vou perder minha autoridade, vou perder minha responsabilidade.
E para o homem pedir perdão mexe diretamente com o orgulho dele. Mexe diretamente com, às vezes, com a maturidade. Porque um homem às vezes se sente maduro quando ele impõe as ideias dele, quando ele impõe que aqui em casa quem manda sou eu. Que não é assim, né? A gente sabe. E eu lembro que eu aprendi isso com meu pai. Não diretamente dele sentar aqui e falar: Ivan, é o seguinte, você que manda em casa, você tem que ser orgulhoso, você tem que ser... Não foi assim. Foram em simples gestos. Como quando eu era adolescente, eu andava com ele de carro na rua e meu pai sempre buzinou para todas as mulheres. Passava a mulher e ele buzinava o carro lá. E aí quando eu estava com ele, e aí passava uma adolescente, ele buzinava e falava: ô meu filho! E aí eu falava para ele: por que você faz isso, né? Ah, mulher, tá, céu. Cara, um gesto besta, que parece não influenciar em nada. Mas quando nós vamos crescendo com várias atitudes como essa, nós vamos aprendendo. E nós, como homens, nós vamos criando dificuldades e barreiras para fazer com que eu aprenda a pedir perdão quando eu errar dentro de casa. Eu pedir perdão para a Isa, para minha esposa, não é eu largar a minha masculinidade, não é eu perder a minha autoridade como homem dentro do lar, não, muito pelo contrário. Quando eu aprendo a pedir perdão dentro de casa, eu mostro uma faceta de Deus para minha esposa. Lembra que eu falei, nós não somos capazes de gerar perdão. O perdão que nós liberamos na vida de pessoas é porque Deus nos perdoou primeiro. Nós aprendemos com Ele. Ele criou em nós isso. Não fomos de nós. Deus criou um plano para nos perdoar. Deus criou... Na verdade, Deus gerou Jesus para que nós hoje pudéssemos viver uma família saudável, para que hoje nós pudéssemos ter um lugar seguro e em paz, através do perdão que Jesus trouxe para as nossas vidas. Quando nós pedimos perdão para alguém, nós nos aproximamos de Deus. Quem estiver anotando, anota isso. Quando você pede perdão para alguém, você se aproxima de Deus. Quem quer estar mais próximo de Deus? E olha o que é mais lindo, é que quando eu peço perdão para alguém, eu me aproximo de Deus, a minha casa, o meu lar, a minha família se aproxima de Deus e as pessoas se aproximam da gente. Quando nós pedimos perdão, quando nós aprendemos a pedir perdão, nós deixamos a paz de Deus reinar sobre a nossa vida, sobre o nosso lar. E a paz de Deus é diferente da paz que o mundo vem trazer para a gente. Às vezes o mundo fala que a paz é quando nós estivermos com o nosso saldo bancário bem gordo, tivermos ali pelo menos 2 carros, um para mim e para minha esposa, uma casa no campo, uma casa na praia. Eu só vou ter paz quando eu tiver essas coisas. Não, a paz de Deus é aquela que as pessoas chegam para você e falam assim: como você perdeu o emprego na semana passada, hoje bateram no seu carro e eu sento do seu lado, converso com você e eu sinto paz em estar com você. Como? Como você está com várias dívidas para pagar e você consegue me amar do jeito que você me ama? Como você está com os seus filhos às vezes nas drogas, ou a sua esposa está doente, ou você mesmo está doente, mas mesmo assim quando eu me aproximo de você, eu quero me aproximar cada vez mais, porque eu me sinto amado e feliz ao teu lado. Essa é a paz de Deus. Quando nós não conseguimos explicar, a palavra de Deus diz que a paz de Deus, ela excede todo entendimento.
E o mundo procura explicação para tudo. O mundo procura explicação para todas as coisas. Não, mas você vai lá na igreja todo domingo, de manhã e de noite. Mas você vai lá o quê? Não, mas Deus, o que Deus fez pela sua vida? Quem é Deus para você? Quem criou Deus? Quem fez essas coisas? Não, mas como assim? Você sente no coração assim? Você está lá, você levanta a mão, mas o que você sente? Como que é? O que ele fala? Como que ele age? O mundo quer explicações para tudo. Mas a paz de Deus é aquela que vem sem explicação, sem manual, sem roteiro. Ela simplesmente invade as nossas vidas e invade a vida de todo mundo que estiver ao seu lado. E essa paz vem através do perdão, porque não haverá paz em um lugar onde o perdão não habita. Em Marcos 11, a palavra do Senhor vai nos falar assim: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os pecados. Olha isso. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Eu acredito que se nós fôssemos falar sobre perdão hoje, e simplesmente a gente só lesse esse versículo, já seria suficiente para muita coisa. Nós precisamos pedir perdão. E nós precisamos escolher o perdão ao invés da razão. Mas como isso? Como isso, Ivan? Como assim? Escolher o perdão ao invés da razão? Pode ter acontecido uma situação em que alguém te tratou com falta de educação, te feriu, te magoou. E ali no calor da emoção, você estava com a razão de ficar chateado e ficar ferido com aquela pessoa. Só que aí, uma das coisas que o mundo mais ensina pra gente: amigo, se ele te bateu, bate nele também, paga na mesma moeda. E aí a gente decide pagar na mesma moeda. Quando a gente escolhe fazer isso, a gente também fere o outro. Então nós precisamos escolher o perdão ao invés da razão. Eu estava na razão de me defender. Eu estava na razão de tratar ela assim como ela me tratou. Ela me deu essa liberdade. Mas será que nós vemos isso em Jesus? Será que nós vemos Jesus tendo a oportunidade de tratar alguém como foi tratado? Nós vemos Ele tratando? E a verdade é que nós sempre teremos a oportunidade de tratar alguém como Jesus trataria. Em todo tempo. Em todo momento. Nós não podemos pagar na mesma moeda. Nós precisamos buscar forças no Senhor para que o nosso lar seja um lugar onde a Isa, minha esposa, queira voltar. Eu diversas vezes preferia ficar na rua do que voltar para a casa da minha mãe. Eu preferia estar na casa da minha avó, eu preferia estar na casa dos meus amigos, na casa dos meus primos, dos meus tios, do que estar na casa da minha própria mãe. Eu não me sentia seguro, eu não me sentia em paz lá dentro. Será que essa é uma pergunta para os pais, e também para aqueles que vão ser pais, claro, mas principalmente para os pais. Seus filhos que casaram, estão próximos de casar ou vão casar, será que quando eles casarem, você vai ganhar um filho, ou você vai só ganhar uma nora e um genro?
Será que seus filhos vão querer voltar na sua casa depois que eles saírem dela? Quando eles não forem mais obrigados, porque eles não têm onde dormir? Olha os pais que estão com os filhos próximos do casamento. E aí? Eu não tinha esse lugar seguro. Mas a palavra de Deus em Colossenses 3, eu não coloquei essa referência aí, ela vai nos ajudar a fazer isso. Ela diz assim: que a paz de Cristo seja os juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Quando nós escolhemos perdoar, lembra? Quando nós escolhemos perdoar e pedir perdão, nós nos encontramos e nos aproximamos de Deus, nós recebemos a paz de Deus em nossas vidas, nós fortalecemos a unidade da nossa família. Nós fortalecemos a unidade da nossa família. Também em Romanos 12 traz uma referência, e a palavra de Deus fala que nós precisamos fazer de tudo para viver em paz com todos, e fazer de tudo para vencer o bem com o mal com o bem. É o Senhor que está nos chamando para este lugar. Um lugar onde Ele quer fazer com que as pessoas que estão lá fora, elas queiram estar perto de você. As pessoas no trabalho, chega na segunda-feira, que é aquele caos, que é, final de semana, foi tudo legal, chegou segunda-feira, cara, você tem uma luz, você tem uma alegria, você tem algo que eu quero estar perto de você. É para esse lugar que o Senhor quer levar as nossas famílias. É para esse lugar que o Senhor quer fazer com que nós chegamos, ao ponto de que as pessoas queiram estar com você, ao ponto de que as pessoas desejem estar perto de você. Eu lembro como se fosse hoje, eu trabalhava numa empresa aqui em Alphaville, e aí o caos estava acontecendo, era uma obra, e vocês sabem como obra funciona, é o caos. E aí eu tinha uma pessoa que era o meu braço direito lá, só que ele ficava muito na rua, e eu lembro um dia que nós precisávamos bater algumas metas, nós tínhamos lá uma deadline para algumas coisas que estava muito apertada, e aí tudo acontecendo e eu tranquilo, aí ele sentou comigo, eu estava sentado na escada assim da onde estava tendo a reforma, a obra ali, e ele sentou assim e falou: cara, como você consegue estar em paz diante de tudo isso que está acontecendo? Eu sento aqui, eu chego de manhã para conversar com você, eu fico em paz. Eu falei: eu não sei. Eu não sei explicar. Eu sei que vem de Deus. Eu não sei explicar como eu acordei hoje numa segunda-feira em paz, mas eu sei que vem de Deus. E é para esse lugar que o Senhor está levando a tua família. Creia nisso. O Senhor declarou que nós teríamos famílias saudáveis. O Senhor disse que nós viveríamos coisas melhores do que aquilo que nós podemos imaginar. Coisas que nós poderíamos olhar e falar assim: eu não sou capaz. Minha família não é capaz de chegar neste lugar. Em casa não tem como ser esse lugar seguro. O Senhor está te chamando essa noite e falando: tem sim. Eu quero fazer um exercício essa noite. E para fazer esse exercício eu quero que você esteja perto dos seus familiares, esteja próximo deles aí. Nós vamos fazer uma oração aqui. Eu quero que você que está com a sua família, adote alguém que está sem família aí agora, nesse exato momento. Chegue perto dele, ore com ele.
E o que vai ser esse momento? Esse momento vai ser, se você não se lembrou durante a palavra, se você não se lembrou de algo que você precisa liberar perdão ou pedir perdão, eu não quero que você faça isso agora, mas eu quero que você ore a Deus pedindo para que Deus traga a memória. Traga à memória alguma situação que aconteceu e que ainda não foi curado. Alguma ferida que foi aberta há muito tempo atrás, mas ainda não foi tratada. O Senhor quer tratar isso essa noite. Curve sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pode orar a Deus, peça para o Espírito Santo te trazer a clareza, peça para o Espírito Santo preparar o momento certo para você pedir perdão, ou para você liberar o perdão. Peça para Deus, para Ele te mostrar o passo a passo, para Ele te mostrar o que Ele quer fazer com esse perdão. Ore ao Senhor, peça para que Ele mostre o que você precisa fazer para que o seu lar seja um lar seguro. Pai, nós te pedimos, nós pedimos força, nós te pedimos sabedoria, Pai, nós te pedimos, ó Deus, conhecimento daquilo que já saiu das nossas memórias, daquilo que já esquecemos, mas que ainda não foi tratado e ainda gera, ó Pai, resultados ruins para a minha vida e para a minha família, Pai. Ajude-me a perdoar, ó Pai. Ensina-me, ó Deus, a reconhecer, ó Deus, a voz do Teu Espírito Santo quando Ele diz que eu errei. Ajude-me a me parecer cada vez mais com Teu Filho Jesus. Ajude-me, ó Deus, a transbordar da Tua paz através do meu lar. Ajude-me, ó Deus, a transbordar do Teu amor através do meu lar. Ajude-me, ó Deus, a transbordar da Tua alegria, da Tua esperança através da minha vida, através da minha casa, Pai. Ajude-me. Ajude-me, ó Deus, em nome de Jesus. Me derramar, dizer que te amo. Cante esse me louvor.